Olá! Hoje nós vamos falar do papel das crenças no emagrecimento. Meu nome é Salwa Cadro, sou treinadora comportamental e especialista em emagrecimento. Eu já venho treinando centenas e centenas de pessoas não só a eliminarem o peso, mas não voltarem mais a engordar. Já faço isso há mais de 15 anos. Minha missão pessoal é transformar a vida das pessoas, buscando despertar o que há de melhor em cada pessoa e buscando oportunidades para isso. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre as crenças. E, na verdade, existem 3 padrões básicos que o nosso cérebro lê o mundo, que são os pensamentos automáticos, as suposições e as crenças. Vamos falar então um pouco agora sobre os nossos pensamentos. O seu cérebro ele apenas obedece os seus comandos mentais. Cada pensamento ou sentimento irriga uma determinada área do nosso cérebro. E com essa repetição, ele fica cada vez mais eficiente em produzir determinados padrões de pensamentos. O único problema é que ele age assim com os pensamentos bons e com os pensamentos ruins, inclusive para a construção do nosso corpo e do nosso peso ideal. Então a pergunta que eu te faço, seus pensamentos estão te engordando ou emagrecendo você? Se os seus pensamentos forem negativos, o seu cérebro libera inclusive um hormônio relacionado ao estresse, como o cortisol. E o aumento de cortisol no corpo, além de provocar o armazenamento na gordura abdominal, ele resulta numa calamidade de mudanças hormonais e neurais que afetam até os nossos julgamentos e as tomadas de decisões alimentares. Agora, felizmente, nós temos a capacidade de treinar o nosso cérebro para controlar esses pensamentos negativos e estimular as formas mais positivas e até a autoafirmação, que ajudam a concentrar os seus pensamentos numa direção positiva e incentivadora no emagrecimento. Agora vamos falar um pouco sobre o outro padrão, que são as suposições. Sabe aquele se eu tivesse, se aquilo, e se eu pudesse? Então, trabalhar com suposições pode te impedir de emagrecer, porque suposições são pensamentos criados a partir principalmente de experiências passadas ou consideradas verdadeiras só porque foram ensinadas por outras pessoas para nós. Por exemplo, ou que nós vivenciamos de repente muitos anos, alguém da minha família, ou minha mãe, ou os meus pais, tentaram várias vezes emagrecer e por conta daquelas suposições eu torno as minhas, ou até as minhas vezes, já tentei várias vezes emagrecer e não deu certo. Aí você fica com aquela suposição, eu já tentei emagrecer várias vezes, mas comigo não dá certo. Ou essa dieta é muito boa porque a atriz fulana fez e perdeu 10 quilos, mas é porque ela é atriz. Então, para o nosso cérebro é interessante porque que ele pense assim, porque ele poupa esforço, fica com esse ele poupa esforço para que você nem comece. Agora, você precisa esforçar para trazer essas suposições para o lado racional do seu cérebro e começar a se questionar e começar a se perguntar: será que é isso mesmo? Essa tentativa de emagrecer, eu sabia de todas as informações, porque muitas vezes o que falta a você para te levar no seu processo de emagrecimento definitivo é simplesmente algo que você nem sabe o que precisa ser feito. Então, na verdade, o que precisa é trazer essas suposições para o lado racional do seu cérebro e sempre se perguntar e questionar. Será que é isso mesmo? E fazer perguntas, criar novas realidades. Não deixe essas suposições negativas te afastarem do seu processo de emagrecimento, porque muitas vezes elas nem foram criadas por você. Então, quando o seu cérebro disser, eu não emagreço dessa maneira, ou emagrecer é muito difícil, diga, será que é isso mesmo? Não, isso é uma conversinha que eu contei pra mim. Ou então isso é um padrão que eu vi fulana fazendo, tô repetindo pra mim.
Contraponha-se o seu cérebro, faça novos pensamentos, novas suposições, principalmente quando for negativa. Fale e pense. Se fulano conseguiu, eu também vou conseguir. Emagrecer é simples, eu só preciso encontrar a metodologia certa. E acredite, isso é verdadeiro. O que você precisa é encontrar a metodologia certa. Terceiro padrão também de pensamento são as crenças. E crenças são generalizações que nós fazemos baseadas em caminhos neurais onde o nosso cérebro já conhece. Normalmente são criados em nós até mais ou menos os 4 anos de idade. Numa idade, inclusive, que nós nem tínhamos nenhuma chance de decidir racionalmente se isso que estávamos aprendendo era verdade ou não. Por exemplo, nossos pais nos premiavam por comer muito, porque gordinho e fortinho é ser saudável. Come muito para crescer inteligente, para crescer saudável. Se você comer tudo, você vai ficar forte. Então, são crenças que foram enraizadas desde a nossa infância. E nós até hoje mantemos esses mesmos padrões como se estivéssemos vivendo num filme antigo. Isso também é interessante, como eu falei dos pensamentos para o nosso cérebro, porque é um caminho que ele já viveu no passado. Então ele fica pensando, por que eu vou me esforçar para duvidar agora? Porque está no piloto automático esses pensamentos. E o cérebro ele tem meio que uma preguiça de criar novos pensamentos, né? Agora, é mais fácil responder, inclusive, a esses estímulos com os mesmos e velhos padrões de pensamentos. O problema e o grande problema é quando essas crenças são limitantes e são, na maioria dos casos, estão te limitando a fazer algo ou te levando para um determinado objetivo. E com o passar dos anos, nós criamos essas crenças que normalmente nos limitam. Então, fora essas que nós trouxemos da infância, nós vamos criando novas crenças também que normalmente nos limitam, que nos paralisam, ou porque vimos várias pessoas passarem por elas e acreditamos, ou porque vivemos também, porque existem 2 maneiras de criarmos novas crenças, por repetição, porque eu já vivi, já fiz várias dietas, já vi várias pessoas fazendo várias dietas, ou crio novas crenças também por forte impacto emocional. Vou ao médico, ele fala, olha, se você não mudar isso, você vai morrer. Aí simplesmente eu, que nunca fiz nada para emagrecer, vou lá e mudo as minhas crenças, mudo os meus padrões, que são as 2 maneiras que nós construímos as crenças. Repetição e forte impacto emocional. Isso também é a maneira que nós criamos novas crenças e positivas que vão fortalecer essas crenças que estão nos limitando. Ou seja, isso é algo que precisa ser resolvido, principalmente no que se refere na parte do emagrecimento. Esse é um dos assuntos que eu trabalho com os meus alunos. As crenças que levaram ou estão levando eles a engordar. Eu ensino a criarem novas crenças para fortalecer e trabalhar nos novos padrões de emagrecimento. Por isso que eu sempre estou falando aqui para vocês que o que precisa ser alterado são os padrões básicos do emagrecimento. O que você pensa, quais são suas crenças, precisam serem criadas novas crenças se essas que você tem, que você possui, não está te levando para o seu peso ideal, ok?